Ao longo de uma vida, a gente se aventura em muitas coisas, né? A gente acaba sendo um pouquinho de muita coisa. Eu lembro quando jovem, meu irmão mais velho, já trabalhando, ele comprou uma bicicleta de corrida, uma bicicleta de 10 marchas. Deve ter mais marchas hoje. Mas naquela época era o máximo. E nós saímos, alguns jovens da igreja, para irmos numa fazenda que ficava a uns 40, 50 quilômetros da cidade. E alguém falou para mim assim: nós vamos esperar vocês de caminhoneta lá na fazenda. E todos voltamos por outra estrada, carregando as bicicletas. E saímos de bicicleta, e alguns se distanciaram, outros ficaram para trás. Eu fui um daqueles que ficou para trás. E chegou ali uns 30 quilômetros mais ou menos. Eu só me perguntava por que eu fiz aquilo. Podia ter ido de caminhonete, como alguns fizeram, mas fui inventar de ir com a bicicleta. E a bicicleta nem era própria para aquele tipo de estrada. Mas eu queria tanto andar naquela bicicleta que eu não pensei duas vezes. E eu olhava de longe aqueles últimos que eu ainda conseguia enxergar, que eram um pouco mais velhos que eu, e eu não conseguia alcançá-los. Pensei em voltar, em desistir, pensei em sentar na estrada e ficar esperando a caminhoneta vir. Depois lembrei que a caminhoneta não passaria por ali, por aquela estrada. Eu sei que a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: eu tenho que chegar. Custe o que custar, eu tenho que chegar. E baseado nessa crença, nessa fé de que eu poderia chegar, eu dei muito mais de mim do que eu imaginava que existisse. E cheguei ao destino. Mas por que essa história? Porque o tema da nossa palavra hoje é o que fazer. Fui muito longe para voltar. Se parece muito com a história da bicicleta. Por isso que eu lembrei da história. Mas não é a história da bicicleta que nós vamos contar nessa noite. Eu só sei que eu experimentei isso aqui. E lá em Hebreus 11, do versículo 13 ao versículo 16, fala algo parecido. E o escritor do livro aos Hebreus, que não se sabe ao certo quem foi, muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte. Ele fala aqui nesse capítulo 11 a respeito da fé, da convicção, da força que ela nos traz. Mas do verso 13 ao verso 16, ele não fala sobre essa força toda. Por isso nós elencamos esse texto para trabalharmos nisso aqui no nosso coração nessa noite. Ele fala assim, todos esses, daqueles a que ele estava comentando, heróis da fé, os heróis da fé que conhecemos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José do Egito e Davi e tantos outros heróis da fé. Ele fala, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Puderam ver de longe, saudaram, reconhecendo aquilo pelo que lutavam, mas eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja,
não era aquilo que eles viam, ou que pela fé conseguiam sentir e ver. Não era somente aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha muito mais. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, um norte. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas haviam perdido de vista já seu lugar de saída. Aqui cabe uma célebre frase que diz que ninguém que saiba onde quer chegar pode se esquecer de onde saiu. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eu quero compartilhar esse texto que parece um pouco confuso, mas que vai se acender na cabeça de vocês, jazinho. E compartilhar baseado numa outra história, não bíblica, mas dizem ser uma história com H. Eu ouvi ela um tempo e achei interessante. Um desses exploradores de montanha, ao subir uma determinada montanha, não tenho todos os dados, e ele o fazia na época de inverno, onde a neve caía com muita força, e uma nevasca alcançou ele no meio da subida. E ele já havia entregue todas as suas forças, já havia entregue sua alma para Deus, e sem esperança alguma, já deixando o seu corpo à deriva, ele observa e vê uma pequena fumaça que não parecia ser do gelo. E ali ele junta um pouco mais de força e se aproxima e vê uma pequena cabana. E ele aproxima daquela cabana e, para sua surpresa, viu um homem ali, um montanhês. E ele se entrega nos braços daquele homem, porque já não aguentava mais, desfalecido. Aquele homem o leva para dentro da cabana, cuida dele. E ele pergunta àquele montanhês: que conselho você me dá? O que eu faço daqui por diante? Agora, o que eu faço agora? E o montanhês fala: primeiro, é muito longe para voltar. Segundo, toda estrada que parece ser atalho, quem foi por elas não se ouviu mais falar. São inapropriados os atalhos. Terceiro, você não pode ficar por aqui. Você não tem resistência ao clima, resistência à altura, resistência ao que será exigido de você. Quarto, você andou muito longe. Você precisa terminar sua jornada. Se prepare, que você vai partir logo para terminar sua jornada. Bem, ele dá 4 opções que servem para a vida da gente. Nos dá 4 opções que em algumas encruzilhadas da vida nós estaremos diante delas. Talvez você tome uma ou outra opção, mas você não se aperceba disso. Você acha que aquilo ali já pré-existia. Não foi uma decisão sua, foi uma decisão minha. E uma coisa é certa, para todos nós fomos muito longe para voltar. Não tem como voltar. Mas vamos
avaliar a nossa decisão. Me permita, à luz da palavra de Deus, mostrar para vocês alguns cenários da vida que você vai chegar à conclusão que chegamos com mais pertinência. Primeiro, estamos muito longe para voltar. Não tem como voltar. Nós vivemos, essa geração vive, segundo especialistas, uma síndrome de nostalgia. Por quê? Porque essa geração conseguiu colecionar tudo aquilo que a geração passada não colecionava, que eram memórias. Hoje a nossa geração, ou essa geração que está surgindo, ela tem milhares e milhares de memórias. Eu, nesse celular meu aqui, eu tenho, esses dias atrás, por curiosidade vi, eu tenho um registro de 4.000 e poucas imagens. Sabe aquele negócio de tirar foto dos netos? O neto fez uma gracinha, tá. Fez outra gracinha, tá. E vai registrando a vida, vai registrando o passado. Por quê? Porque vai ser passado, ontem se tornou passado. E nós vamos nos apegando às memórias, vamos nos apegando ao ontem. Bons velhos tempos vão se tornando as memórias. O dicionário define, o Google define que nostalgia é como um anseio por vezes anormal, excessivamente sentimental para o retorno a um período passado ou condição irrecuperável. Então nós guardamos memórias, e não sei se acontece só comigo, e certamente que não é, mas eu vou falar, parece que ontem era melhor que hoje. Com quem acontece isso? Só? É claro que não. A timidez fez com que alguns não levantassem a mão. Bons velhos tempos, o presente nunca é tão bom como costumava ser. Antigamente o presente era muito bom. Nós nos lembramos deles como algo lindíssimo. Eu falei numa pregação esses dias que eu tinha uma tia, era a única tia, a tia que eu mais gostava de ir na casa dela, porque era a única que tinha piscina em casa. E eu lembro, eu e os meus irmãos chegávamos na casa dessa tia, a primeira coisa que a gente fazia era arrancar a roupinha, ficar só de sunguinha e na piscina da casa da tia rica. Que maravilha. Há uns anos atrás eu fui com o irmão meu na casa dessa tia. E fiquei curioso, esticando o olho lá para o fundo, porque não reconhecia muito bem a casa, mas ela falou assim, mas vocês lembram que vocês gostavam daqui, tá? Aquela piscina tem até hoje. Eu falei, opa, quero ver, que maravilha de piscina. Cheguei lá, Paulo Henrique, era um tanquezinho de 1,5 metro por 2 talvez, ou 1,5 metro por 1,5 metro. E eu olhei aquilo, cocei e perguntei, tia, vocês aterraram mais aqui? Não, é a mesma piscina. Mas na minha memória era tão linda aquela piscina. O que houve? É porque eu trouxe da memória o melhor que tinha no passado. E nós guardamos o passado como se fosse o presente, ou um presente. Mas o passado não é um presente. O passado é passado. Ele ficou para trás. As Escrituras nos falam do problema de olhar para trás. Israel olhou para trás, para o Egito, onde tinha sido escravizado, e achou que era uma terra boa. A terra da cebola, não era a terra que manda leite e mel. Números capítulo 11, versículo 18, fala, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dera comer a carne que comíamos? Íamos bem no Egito. Será que no deserto o Senhor nos dará carne para comer? Saudade do Egito. Que saudade de ontem.
Jesus repreendeu aqueles que apresentavam desculpas para segui-lo. Lá em Lucas 9:62, diz: e disse Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Reparem que não é reino dos céus. Há uma grande diferença entre reino dos céus e reino de Deus. O reino de Deus é aquele que clamamos lá em Mateus, na oração ao Pai Nosso, e dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, no reino de Deus, quanto é nos céus, no reino dos céus. Ou seja, que o reino de Deus seja um espelho do reino dos céus. Mas no reino de Deus não se olha para trás. No reino de Deus só se olha para frente. É isso que Jesus está nos ensinando. Um dia olharemos só para frente. Vocês sabiam que lá em 2 Romero 3,15 diz que nos céus a nossa alma não vai? Nossas memórias não vão? Nós não teremos memória no céu? Porque senão sofreríamos. E olha que tem gente que acharia que a terra é melhor que o céu. Teríamos alguns insatisfeitos no céu dizendo: eu morava na terra, e lá na terra era muito bom. Era muito bom. Não era rua de ouro como tem aqui, não era exatamente isso, mas era muito bom. Não existirão memórias do reino dos céus, porque no reino de Deus, Jesus nos ensina que as memórias ficam para trás. Eu li um artigo esses dias que fala que se nós alcançarmos os 70 anos de idade, e quem já tem 70 anos de idade, guarda isso no seu coração, aos 70 anos de idade nós teremos apenas 18% de todas as nossas memórias. Por que Deus faz isso com a gente? Deixa a gente envelhecer e deixa que nós percamos as memórias. Ele sabe o que faz. Senão a depressão que tomaria conta do coração de quem está vivendo seria tão grande que ninguém viveria até os 70 anos. Porque o passado, ele não deve ser vivido novamente, reeditado. Ele pode ser rememorado, ele pode fazer parte, vez ou outra, da sua fonte de informações, mas ele não deve ser seu destino. Não fique no passado. O nosso texto fala: viver pela fé, e a fé é a certeza das coisas que acontecerão, e não das coisas que já aconteceram. A fé nos projeta para o futuro. O reino de Deus nos projeta para o futuro. Não pense você que seu passado foi melhor do que hoje você vive. Não tenha apego ao passado como destino. Eu lembro de uma história de uma mulher que chega no consultório de um geriatra. Ela foi por indicação, aí chega lá, na hora da consulta dela, e vê na porta do médico o nome dele completo. Ela olha aquilo e falou assim: eu conheço esse nome. Eu conheço esse nome. Eu acho, olha só, eu acho que era um colega que eu tive, até um namoradinho, que eu tive na minha infância, na minha adolescência. Foi aquele namorado que eu tive, eu sabia que eu conhecia esse nome. É o nome dele, é ele. E ela ficou naquela expectativa: puxa vida, é ele, né? É ele. Aí daqui a pouco ele sai à porta para chamar o próximo paciente. Ela olha, aí vê um senhor já bem errado, careca,
gordo. Ela olhou e falou assim: não é ele. Deve ser o pai dele. Esse deve ser o pai dele. Mas espera aí começa a fazer contas, e as contas não fecham, e ela começa a fazer cálculos, os cálculos não fecham. Daqui a pouco ele chama ela pelo nome, e ela vai naquela desconfiança, aproxima, e cria coragem e fala: o senhor estudou na escola tal, em tal época? Porque apesar de ser um idoso, sei lá, pode até ser, né? E ele falou assim, e ele fazia a mesma pergunta, eu lembro da senhora. Ela falou: é ele, que felicidade, é ele. Eu estou lembrando, a senhora foi minha professora naquela época. Tadinha. Ela olhou nele, mas não olhou para ela, né? O tempo havia passado. E ela realmente tinha sido professora dele, não foi colega dele, não. Mas o passado, ele deixa algumas armadilhas. E os textos bíblicos vão nos mostrando que um grande futuro bate um grande passado de cada vez. Que se nós projetarmos a nossa vida no futuro, nós olharmos para frente, nós vamos ver que é muito longe para voltar, mesmo se quiséssemos, nós não poderíamos voltar. Nós não podemos colecionar passado. A palavra de Deus nos impulsiona para o futuro. Nos impulsiona para o futuro. Muitas pessoas já chegaram aqui na igreja e falaram: pastor, eu estou congregando aqui na Shalom e eu queria que o senhor soubesse, se o senhor conhecesse a minha história, minha vida. E eu falo: se você não se importa, vamos deixar isso para outro momento, porque não é o que você foi que vai imprimir no nosso coração uma relação futura. É o que você vai se mostrar, é como você vai se mostrar. Por quê? Porque vamos deixar o passado no passado, vamos começar a construir vida e entender que nós temos uma vida para viver, e vamos construir uma vida fundamentados nessa grande verdade que o Evangelho nos mostra. Aquele que começa a olhar para trás e se apegar ao passado não está apto a viver o reino de Deus. Reino de Deus é presente e futuro. Reino de Deus é aquilo que se constrói, é o potencial. Qual é o potencial de um palito de fósforo? Acender. Agora, daí por diante, é o potencial de quem o carrega. Porque o potencial dele é só acender uma chama, pequenininha, por menor que seja. Mas se o potencial de quem o segura for o potencial de incendiar uma grande floresta, vai ser incendiada. For o potencial de acender uma vela de aniversário, for o potencial de acender uma vela para iluminar a noite, é o potencial de quem carrega. Mas é um potencial. O potencial é aquilo que nunca foi usado. Porque quando você soprar o palito de fósforo, ele perdeu todo o seu potencial. E não importa o potencial de quem o carrega, ele já foi usado. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu passado já foi usado. Ele não tem o potencial de te lançar lá na frente. Por quê? Porque o que você vive hoje é que vai gerar o potencial do amanhã na sua vida. Amém, queridos? Guarde isso, é uma verdade que está inserida na palavra de Deus. Agora, a segunda conclusão que se chega com aquilo que aquele Senhor falou, e a palavra de Deus nos leva: as estradas, os atalhos, são sempre perigosos. O desvio é sempre mais difícil e mais comprometedor, mais perigoso do que a estrada principal. Não somente vai ser difícil, mas muitas vezes
tem voltas e reviravoltas que podem levar um longo tempo para você sair dele. Cuidado com atalhos, cuidado com curvas, cuidado com pequenos desvios. Cuidado. Abraão desceu ao Egito, isso quase lhe custou sua história, sua esposa. Gênesis 12:10 fala: ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Ele quase perdeu sua esposa, porque tomou um atalho. Resolveu tomar um atalho. Davi tomou um atalho também. Está lá em 2 Samuel 11:1. Diz assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, desculpem-me. No tempo em que os reis saem à guerra. Quem sai às guerras? Vocês podem me... Quem sai às guerras? Os reis. Se eram os reis, e Davi era rei de Israel, o mais certo é que qualquer um podia ficar em Jerusalém, menos o rei, porque era tempo em que os reis saíam à guerra. Mas o rei Davi manda Joabe, e com ele os seus servos, inclusive Urias, para destruírem os amonitas, sitiarem Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém, pegou um atalho, não cumpriu um propósito, um rito sumário. Ele não exerceu o seu dever de rei em sair à guerra. Nós devemos tomar muito cuidado com os atalhos da vida, porque Deus não tem atalhos para a gente. Deus tem caminhos. Nós somos conhecidos como os do caminho, porque existe um caminho a ser trilhado por cada um de nós, e nesse caminho, atalhos são perigosos, são muito perigosos. Jonas tentou ignorar a vontade de Deus e acabou no ventre de um peixe. E o pior dos atalhos, sabe o que é? No caso de Jonas aqui, é porque de repente, se você pega um atalho, você pode ser um Jonas na vida de alguém. Todo um navio ia afundar, porque Jonas pegou um atalho. Todos morreriam naquele navio, sem culpa alguma. Foram alcançados pelo atalho de Jonas. Cuidado, quem você carrega a vida fora, porque você pode estar prejudicando essa pessoa, e pode ser o contrário também, ele pode ser um Jonas da tua vida. Uma sociedade que foi feita meio às pressas, uma sociedade feita sem consultar Deus, uma parceria feita sem consultar Deus, foi um atalho. Foi um atalho para um sucesso mais rápido, foi um atalho para uma realização mais rápida. Mas tinha um Jonas no meio do atalho. Cuidado com os atalhos, porque eles não constroem o projeto de Deus, eles constroem o projeto dos homens. Quando o texto da palavra nos mostra que dois homens construíram duas casas, uma foi construída sobre a rocha e a outra sobre a move, a areia, natureza humana, terra, barro, do qual foi construído o homem, que nos deu a natureza humana, vai mostrando que um deles resolveu construir no atalho. Construiu em algo que poderia talvez substituir. Hoje nós vemos muitos atalhos em relacionamentos conjugais, pessoas que resolvem juntar os panos. Vamos juntar os panos, vamos juntar as ideias, vamos juntar as vidas, mas sem a bênção do casamento, sem a bênção de ter a bênção sobre aquela união. Sabe o que acontece? Atalhos tomados
que comprometerão a sua alma, comprometerão o grande sentido da vida, porque são relacionamentos desprovidos do propósito de Deus. Quando a palavra de Deus fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é perder o propósito, é perder as motivações certas, é perder os valores existenciais, é tomar atalhos. E atalhos, amados, quase sempre comprometem a alma, porque eles não entregam o que prometem. Atalhos não vão redimir, atalhos não vão diminuir o percurso. Atalhos, a proposta dos atalhos é diminuir os esforços. E nem sempre a falta de esforço é anteprojeto. A palavra de Deus fala que a tribulação tem que produzir perseverança, a perseverança produzir experiência, e a experiência produzir esperança. Esperança é o que nós vemos lá na frente, mas todo o resto não pode ser tomado atalho. Tem gente que toma atalho para não sofrer, quando o sofrimento é o melhor que tem dentro do processo, porque não é somente o que faz bem, não é somente o que é bom que faz bem. Nem sempre o que faz bem é bom, mas faz bem. Mas nós não queremos, se não é bom, nós não queremos experimentar aquilo. Nós tomamos atalhos, atalhos da vida. Jonas 1,3 fala: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor. É sempre assim, os atalhos é tudo aquilo que nos levam, nos distanciam do propósito de Deus e nos aproximam do nosso interesse. Aí resumimos a vida toda em atalhos. Por quê? Porque nós temos interesses. Nós somos convenientes e muitas vezes coniventes aos nossos próprios interesses. Então, projeto de Deus não existe atalho, existe caminho. Jesus podia ter pegado um atalho. Satanás falou para Jesus assim: para que você vai ser crucificado, rapaz? Tudo isso eu te darei, eu te dou todos os reinos. Você vai ser sacrificado numa cruz. Para que isso? Pega um atalho. Oferecendo um atalho para Jesus, um facilitador. Os atalhos são facilitadores, é essa a promessa deles. Pedro se desviou um pouco e acabou maldizendo e negando o Senhor Jesus. Tomou um atalho. Nós não devemos nos desviar do que Deus quer que façamos, mesmo que nos custe, mesmo que exija sacrifício, mesmo que exista dor, mesmo que tenha entregas, mesmo que seja mais longe, mesmo que vai demorar mais. Nós não estamos apostando na corrida para ver quem chega primeiro. Eu não quero chegar primeiro. Alguém quer chegar no céu primeiro aí que os outros? Se quiser, levanta a mão e a gente ora e resolve isso agora. Ninguém quer chegar primeiro. A corrida não é para ver quem chega primeiro. A corrida é para ver quem chega. Quem chega não é primeiro. Porque não importa como você começa, importa como você termina. Então, não tem como voltar atrás. Apaga um pouquinho das fotos. Ah, mas eu gosto tanto de memórias. Mas nós nos enganamos, por isso que o passado se torna tão bonito. Porque ninguém aqui tem foto de funeral. E você já foi em alguns funerais que vocês não gostariam de ter ido. Ninguém aqui posta fotos de acidente. Já aconteceu diversos acidentes com diversas pessoas aqui presentes.
mas nós não guardamos más memórias, só guardamos aquilo que nos traz esperança para um futuro melhor. Só que nossa vida não está no passado, nossa vida está no futuro. A solução não está no atalho, a solução não está no caminho a ser percorrido por inteiro. Amém, queridos? Não somos apenas uma voz para a mudança social, mas uma voz chamando os homens e mulheres a completarem a carreira. Então, complete a carreira dentro do padrão. Nós não podemos parar por aqui. Foi a outra coisa que o Montagnês falou. Você não pode permanecer aqui. Nós não podemos parar onde a gente está. Uma vez eu falei para essa igreja, falei, queridos, eu não quero ser diretor de creche. Eu quero ser pai de família. Eu quero ver os filhos crescendo. Eu lembro quando meu pai era vivo ainda, e eu chegava na casa do meu pai com os meus filhos, tudo tomado banho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Minha linda esposa do lado, meu troféu de uma vida. Eu tinha prazer de chegar, porque era a família que eu havia construído. E eu lembro quando eu chegava lá e apresentava minha família, eu sentia que meu pai via que eu havia crescido. Meu orgulho era esse, em apresentar para o meu pai um homem que tinha condições de cuidar da esposa, dos filhos, que tinha tido sucesso na vida, que eu não tinha ficado e não era um menino mais. Interessante que eu vejo isso não somente nos meus filhos, mas vejo isso em muitos que congregam aqui. Esses dias me ligou um dos nossos meninos que nasceram aqui, me ligou lá de Jerusalém. Pastor, estou em Jerusalém. O que você está fazendo aí, rapaz? Em Jerusalém? É. Mas que é isso, rapaz? Você não me falou que você ia? Pois é, surgiu um trabalho aqui e eu vim para Jerusalém. Semana passada, um outro me ligou lá de Copacabana. Pastor, eu estou aqui no Copacabana Palace. Sabe o que eu sinto do outro lado da linha? Um filho dizendo, ó pai, está dando certo. Tudo que foi ensinado, está dando certo. Que bom experimentarmos isso. Que bom a gente entender que nós não estamos parados. Não somente na conquista natural, o que enche mais os olhos é isso, mas na conquista espiritual, estamos caminhando. Estamos indo a passos largos para o nosso destino final, para o nosso lar eterno. Que bom, mas tem gente parada. Tem gente parada. Tem gente estagnada nos processos da vida. Tem gente estagnada nos processos e valores da vida. Nós não podemos deixar de viver, de experimentar a vida e crescer com as experiências da vida. Nós não podemos. Nós temos que experimentar isso e caminhar. Tem muita gente vivendo da experiência alheia. Preste atenção nisso que estou falando para você. Tem muita gente, muito cristão, vivendo da conversão alheia, da experiência alheia. Tem gente que gosta de estar nos cultos e ouvir o louvor e ver as pessoas gritando, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, e a pessoa se sente bem em ver isso acontecendo, mas ela mesma não tem essa motivação. Ela mesma não tem essa experiência. Ela fica tímida em levantar as mãos. Ela fica tímida em expressar
uma compreensão mais profunda do assunto. Ela fica tímida em viver as experiências que a fazem crescer. Tem muita gente estagnada, paralisada na vida espiritual, paralisada na vida emocional, emotiva, paralisada nos relacionamentos, sem maturá-los, sem crescer neles e através deles. Nós precisamos entender que falar de experiências não vividas, isso é algo que a gente está vendo acontecer com muita facilidade nesse mundo paralelo que está entrando no nosso mundo. Um mundo onde como são os nomes mesmo? Os avatares criados por pessoas, por gente de carne e osso, sangue quente, que se satisfazem em ver os avatares deles crescendo, desenvolvendo, quando ele mesmo está paralisado, quando ele mesmo tem seu emocional bloqueado, seu espírito bloqueado. Nós não podemos nos contentar com a vida paralisada. Não podemos. Nós precisamos experimentar o melhor da vida enquanto vida temos. Eu falei para o meu amor esses dias, eu tenho 63 anos de idade, eu não troco, diante de Deus, e Deus é minha testemunha, eu não troco nem um ano de vida meu, por esse que eu estou vivendo. Não troco. Porque isso tem me trazido experiências novas. Essa idade, esse tempo tem me trazido novos experimentos em Deus. Tem me trazido novas alegrias, novas decepções, sim, mas novos desafios. Porque o melhor tempo que existe é o tempo do hoje. Porque esse nós estamos experimentando. E é nele que nós precisamos crescer. É ele que nos impulsionará para o amanhã. Então nós não podemos nos contentar em sermos os mesmos que somos hoje, amanhã. E nem podemos nos consolar em ser os mesmos que somos hoje, o que éramos ontem. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter anseio do crescimento. Lá em 2 de Pedro 3:9 fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem à mudança de vida. Que todos cheguemos. Que aconteça conosco aquilo que está lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, não vos conformeis ou não vos conformizeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda, cresça, amadureça, progrida, experimente, viva. O Evangelho é aquilo que nos impulsiona para as novidades de vida. Nós não podemos parar na vida. Em Marcos 10:27 fala: e Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, que não haja nenhum empecilho para que você cresça, para que você mude. Não pode haver nenhum empecilho. E por último, quarto, não há nada a fazer senão seguir em frente. Vida é para ser vivida. Paulo escreveu aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos ser desistentes.
nós não podemos ser conformados com este mundo. Devemos ser gratos, sim, mas insatisfeitos. Devemos querer mais. Nós não podemos deixar que a vida paralise e a gente não caminhe para frente. O caminhar para frente é o grande sentido da vida. É o grande sentido da vida. Desviar é perigoso, voltar é perigoso, estar parado é perigoso, mas caminhar não. Eu tenho um neto que esse foi o próximo que eu ensinei a andar de bicicleta. Lá em casa eu ensinei todo mundo a andar de bicicleta. Ensinei todos os filhos, estou ensinando todos os netos agora. E eu falei para ele hoje assim: presta bem atenção no que eu vou falar para você. Existe um segredo para andar de bicicleta. Eu vou te contar o segredo. O segredo é não parar de pedalar. É o grande segredo. Se você parar de pedalar, você cai. Então não para de pedalar. Ele deve estar pedalando até agora. Não parou mais de pedalar. Mas esse é o grande segredo da vida. É não parar a caminhada da vida. Não pare a caminhada da vida. A palavra de Deus nos mostra isso em cada texto. O apóstolo Paulo, ele foi muito feliz em muitos textos que ele coloca na palavra. O texto que nós lemos em Hebreus, que até certo ponto é atribuído a ele, fala a respeito disso, que a fé não é somente aquilo que você consegue realizar, mas é aquilo que te inspira e te impulsiona a realizar o que você ainda não vê. Então preste atenção, a fé é aquilo que te espera lá na frente, não como objetivo final. Não é como objetivo final, porque tem o poder de multiplicar objetivos. Muita gente acha que a fé é só coisa boa. Não, mas a fé pode proporcionar coisa ruim. Quando você deixa de tê-la por coisas boas, ou quando você a tem por coisas ruins. Porque se você acredita que você vai passar uma ponte e a ponte vai cair, e você é uma pessoa de fé, a ponte vai cair. A ponte vai cair. A gente tem que entender que o que nos impulsiona para frente não é a fé, é a esperança. É a esperança que nos impulsiona para frente. A fé é apenas um instrumento que a esperança usa para te impulsionar. Porque se você acreditar naquilo que é ruim, você paralisa. Mas a esperança vai te proporcionar fé boa, fé bem direcionada. Por isso a promessa da eternidade. Quem estaria sentado aqui se dissessem assim: olha, teve um equívoco no Evangelho, e o Evangelho te proporcionou uma vida boa, mas eternidade não. Não existe eternidade. Amados, a nossa esperança de glória eterna é isso que nos impulsiona, nos segura, nos firma. Todas as vezes que eu paro pensando na vida, e isso é a reflexão que todos nós devemos ter, e reflito sobre a morte, eu paro alguns instantes para refletir sobre a morte, e como eu gostaria que Deus me levasse, da forma que eu gostaria que Deus me levasse, porque Ele vai me levar. Ele vai me levar. Ora, se Ele vai me levar, por que eu não posso pensar sobre isso? A gente não pode pensar sobre a morte. Não, não pode pensar. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser razoáveis. Uma das coisas que eu falo em todo enterro é que aquele
que está deitado hoje, um dia esteve de pé. Aquele que está na horizontal, um dia esteve na vertical. E aqueles que estão hoje na vertical, um dia estão na horizontal. Eu sei que eu mato de medo um punhado de gente que vai. Mas fazer o quê? Vou enganar quem? Mas quando eu penso na morte, diante de Deus, me vem uma alegria lá no fundo, de pensar na salvação eterna, de pensar num consolo eterno, de pensar que eu vou morar nos céus, de pensar que ninguém pode roubar isso de mim, de pensar que é uma convicção que me foi dada aos 14 anos de idade. Foi a minha convicção de salvação. Nunca se apagou a chama e nunca se apagará. Quando a gente tem uma convicção como essa, queridos, nada nos segura. A palavra de Deus fala: nem morte, nem profundidade, nem altura, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É para Ele? Se é para Ele, aplauda com força. João 8,31 fala: permaneça na minha palavra. Esses são os segredos de ir adiante. Vai adiante, mas permaneça na palavra dele. Permaneça na minha palavra. Amados, a palavra de Deus é a garantia de um futuro eterno. A palavra de Deus. João 15,9 fala: permaneça no meu amor. Não tem como seguir adiante sem a convicção do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o amor de Deus que te garante a vitória final. É o amor de Jesus por você que te garante a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Deus nos amou de tal forma que nos deu a chave de entrada no céu. A chave é Jesus. É o amor dele que nos leva. Você vai caminhar? Persevere na graça de Deus. Atos 13:43. Persevere na graça. Falarei aqui pela 10ª vez. Eu vou falar aqui para vocês. Prestem atenção. Guardem isso no seu coração. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu. O que leva a pessoa para o inferno é a rejeição da graça de Deus. Porque a graça nos foi dada. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça que nós somos salvos. A graça de Deus, favor imerecido. Você não merece salvação, meu querido. E nem nada que você faça vai te fazer merecer. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. É o amor de Deus para cada um de vocês. Agora sim, aplaudo o Senhor Jesus toda a força, pelo amor que Ele tem por vocês. Aplauso é honra. Aplauso é honra. Eu às vezes me indigno em algumas situações e ver pessoas recebendo o nosso aplauso com coisas tão fúteis que fizeram, e nós não podemos aplaudir o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que nos deu salvação eterna pela sua graça e misericórdia. Temos que aplaudi-lo sim. Colossenses 1:23, permaneça na fé. Permaneça na fé.
Hebreus 11:1, permaneça na fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível você se desvencilhar de medos, de temores lá na frente, sem fé. Porque o medo produz tormento, o medo paralisa. A fé não, a fé impulsiona. A fé te impulsiona. Atos 26, 22, continue testemunhando. Testemunho, exemplo. Nós precisamos de exemplos. Preste atenção no que eu vou falar para você. É tempo de ganhar o mundo pelo silêncio. Olha, eu tenho experimentado isso na minha vida profissional lá fora. Eu sou empresário na área de shopping center, muitos de vocês sabem disso. E a gente, quando está lidando com grandes empresários, com gente que não tem falta de dinheiro nenhum, gente que não, vou passar lá para te buscar, meu avião, vai te levar até o aeroporto tal, e lá eu estou no avião 2, e você isso, aquilo, tá. Gente que acha que tem o mundo aos seus pés, e alguns deles têm parte do mundo. Vou dizer para vocês uma coisa. Experiência de fé, viver o Evangelho, sem falar uma palavra de Jesus muitas vezes, só pelo testemunho para a sua família. Tem gente que a vida dele fala tão alto que ninguém consegue ouvir a voz dele. Parar de falar de Jesus e viva Jesus. Pare de tentar convencer as pessoas do que elas não querem ser convencidas. Pare de tentar mudar o credo religioso das pessoas. Para de querer pregar evangelho para católico, para espírita. Para com isso. Para com isso. Viva Jesus. Viva Jesus, e vai ser muito mais fácil para todo mundo. Porque se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Colossenses 4:2, continue em oração. Oração. Quando a Bíblia fala, orai sem cessar, faça o que a Bíblia fala. Não tire tempo de oração. Não, eu vou orar no monte. Agora eu vou orar no monte. Não, amanhã eu vou orar lá no meu quarto. Agora eu vou. Não vá orar lá, vá orar lá, vá orar. Ore em todos os lugares. Onde você estiver, você ora. Você não precisa de monte para ser ouvido por Deus. Você não precisa do seu quarto para ser ouvido por Deus. Você precisa de um coração sincero. Você precisa de uma entrega. Você precisa de um desejo de relacionar-se com Deus. Porque Jesus não deixou para nós a religião. Religião é invenção de homens. Jesus deixou o relacionamento. Relacionamento é o que está no coração de Deus. Isso se alcança pela oração. Relacionar-se com Deus é você abrir teu coração e conversar com Deus. E uma conversa, um diálogo com Deus é falar e ser ouvido. É falar e ter certeza que você está falando e está sendo ouvido. E é ouvir calado. Às vezes a gente acha que oração é só falar. Não, oração é ficar calado também. Oração é ouvir. Oração é sensibilizar o espírito. Oração é às vezes ficar com o olho bem aberto, observando, porque Deus vai achar uma forma de falar com você, através de um gesto, através de uma atitude, através de uma ação, através de uma imagem, através de uma palavra. Deus vai usar um sentido para falar com você. Mas ore sem cessar. Ore sem tirar tempo de oração. O teu tempo de oração são 24 horas por dia. Esse é o tempo de oração. Em 1 Timóteo 4,16,
continue vivendo. Continue vivendo. Vamos ficar de pé? Talvez aquele montanhês não tenha dito somente aquilo que eu li que ele disse. Talvez aquele frio, ele tenha tido tempo de falar tudo isso para aquele homem. Mas eu quero recobrar só o que ele disse. É muito longe para voltar. Olha aqui para mim, querido. É muito longe para voltar. Você foi muito longe. Não tente voltar. Não coloque sua esperança de vida num passado. O passado se foi. E apesar da grande memória que nós temos, essa geração tem tido, eu tenho meia dúzia de fotos de quando eu era jovem, quando eu era menino, porque tinha muito pouco acesso à fotografia. Filmador, então, nem se fala. Muito pouco acesso. E essa modernidade mistura tudo. É muito longe para voltar. As estradas, os atalhos são perigosos. Cuidado com atalhos. Cuidado com soluções humanas. Cuidado com facilitadores. Você não pode parar por aqui. Cuidado com a paralisação da vida. A Bíblia fala que o medo produz tormento. Cuidado com as paradas longas demais. Cuidado com as estagnações. Cuidado com a falta de crescimento. Cuidado com a falta de experiências. Não há nada a fazer a não ser seguir adiante. Eu quero te convidar nessa noite a você colocar um propósito no teu coração. Feche seus olhos para que você ouça melhor. Coloque um propósito no teu coração a partir de agora, de que a sua vida vai caminhar. Seus projetos vão caminhar. Seus sonhos sairão do papel. Suas intenções, suas expectativas, suas perspectivas, tudo vai sair do papel. Tudo vai sair da estagnação, da paralisação. E você vai tocar a tua vida no projeto de Deus, no propósito de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor Deus, cada um que aqui veio essa noite. E a tua palavra ali foi entregue, Senhor Deus, com palavra profética, ó Pai, para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, capacite a cada um dos ouvintes, a cada uma das pessoas que ouviram a tua palavra nessa noite, ó Pai. Capacite-os a andar, capacite-os, ó Pai, a experimentarem de ti. Capacite-os, Senhor Deus, a esperançar o futuro, a esperançar, Senhor Deus, a salvação eterna. Capacite-os, ó Pai, a saírem, ó Pai, da mesmice de suas vidas, ó Pai, e caminharem em direção a ti. Para o louvor da tua glória, Pai, nós entregamos tudo que foi dito. Agora, a ação do teu Santo Espírito, para a honra e glória do nome de Jesus, em o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus dê a você nessa semana a capacidade de sair da mesmice muitas vezes do teu coração, da tua vida, e caminhar em direção ao projeto, ao propósito maior de Deus para você. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.